Olá, boa noite. A saúde financeira do brasileiro apresentou uma tímida melhora no ano passado, mas mesmo assim ainda precisa de cuidados. Isso porque as pessoas estão preocupadas em não ficar com pouco dinheiro no final do mês e, por isso, a procura por especialistas na área financeira é crescente. Paralelamente a isso, um levantamento recente realizado pelo Instituto Datafolha mostrou que 46% dos brasileiros acham que a situação econômica do país vai mudar para melhor e, consequentemente, a vida financeira de cada um também vai prosperar. O Realidade em Pauta de hoje vai te mostrar como cuidar bem do dinheiro com exemplos de pessoas que deram a volta por cima da crise financeira e conseguiram poupar e até mesmo investir no final das contas. O brasileiro gosta de gastar dinheiro. Isso é tão verdade que é raro hoje em dia encontrar alguém que diga o contrário. A gente trabalha muito, né? Tem que gastar um pouquinho, suprir as necessidades. Porque é gostoso, satisfaz o ego. Eu sempre gostei de poupar, inclusive quando eu vou às compras, primeiro eu vou pesquisar o preço mais barato para depois sair comprando. Isso é em mercado, é em feira, é em loja, tudo quanto é lugar que eu vou, eu gosto sempre de poupar. Tá difícil poupar, hoje ninguém tem dinheiro, como que você vai poupar, não é verdade? Então a gente tem que gastar com a comida, se não tiver comida ninguém come nada, né? Então não tá dando para poupar hoje em dia não. Mas o pior de tudo isso não é o fato de amar gastar dinheiro, isso é normal e traz prazer para o ser humano. O problema é quando esse gosto se torna algo compulsivo. E o que era uma atividade que traz uma sensação de bem-estar acaba virando uma tremenda dor de cabeça com dívidas e mais dívidas ficando acumuladas. No final do mês, o dinheiro já foi embora e as dívidas continuam ali, aumentando de pouco em pouco o rombo no orçamento com os famosos juros. Uma pesquisa divulgada no ano passado pelo Indicador de Confiança do Consumidor em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito e com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostrou que apenas 12% dos brasileiros avaliam a própria vida financeira de forma positiva. E ainda tem mais. Das pessoas que participaram da pesquisa, 86% avaliam a vida financeira de forma ruim ou regular. O documento mostra que as principais razões apontadas é o orçamento apertado e a dificuldade diária de pagar as contas, o desemprego, a redução da renda e a perda do controle financeiro. Isso sem falar do cenário político, que também tem um forte peso nessa percepção. De acordo com o estudo, os escândalos de corrupção e as notícias sobre o mau uso do dinheiro público fazem com que as pessoas avaliem de forma negativa a performance da economia. Em primeiro lugar, nós não temos uma educação financeira. Nós não fomos educados financeiramente. A gente vive num contexto em que há facilidade de crédito, as pessoas têm a facilidade de comprar de imediato aquilo que elas desejam. Então, se elas não têm o dinheiro naquele momento, ela tem a facilidade de ter o cartão de crédito, o cheque especial, de buscar o financiamento, de buscar o empréstimo, de parcelar aquela compra em parcelas longas, facilitando para ela o acesso àquele bem, àquele equipamento, enfim, aquilo que ela deseja. Mas o que acontece, como ela não tem uma educação financeira, ela não é disciplinada. E a falta de disciplina é que vai gerar um descontrole no seu orçamento. No Brasil tem muita gente endividada. Lembrando que endividamento é quando você tem prestações como do carro, por exemplo, ou outras contas a pagar e que estão dentro do prazo de vencimento. Pois bem, a proporção das famílias brasileiras que estão endividadas voltou a crescer em 2017. Isso depois de 3 anos consecutivos em queda. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a média anual está em 60,8%, pouco acima dos 60,2% apurados em 2016. Já a inadimplência, que é quando você deixou de pagar alguma parcela do financiamento ou perdeu o prazo de algumas contas, também cresceu em 2017. De acordo com a pesquisa divulgada pela Confederação, a parcela de famílias com contas ou dívidas em atraso aumentou 1,2 ponto percentual no ano passado, na comparação a 2016, alcançando 25,4% na média anual. A pessoa que está com dívidas, tem um descontrole financeiro, ela não está assim focada no seu trabalho, ela está trabalhando e ela está pensando nas dívidas dela.
né? E vai refletir consequentemente no seu dia a dia. E foi justamente no dia a dia que Cícero começou a sentir as consequências da bagunça financeira que ele mesmo trouxe para sua vida e para o seu trabalho. Na verdade, eu percebi que estava um pouco desorganizado quando eu não estava dormindo mais, né? 3 trabalhos, todo o dinheiro que entrava chegava no final do mês vermelho, chegava no final do mês devendo, não tinha dinheiro para pagar as meninas, dinheiro para pagar aluguel, pagava aluguel. Peraí, mas estou ganhando tanto dinheiro e onde está indo o dinheiro? E eu não sabia o que fazer. Aí recorri a empréstimos. Empréstimo de parente, empréstimo de agiota, me empresta 10%, e cobria o desse mês, cobria do outro mês. E a coisa foi andando, cara, e foi se tornando uma bola de neve que eu não conseguia mais, não sabia mais para onde ir. E ele mesmo admite que o principal problema era a compra compulsiva. Eu ia no supermercado, nessa época eu morava com a minha mãe, eu ia no supermercado, comprava uma coisinha só para mim. Chegava lá, eu comprava um monte de coisa. Chegava em casa, minha mãe já tinha comprado tudo, a compra do mês. Eu ia comprar um tênis, eu não perguntava o preço do tênis. O tênis é 200? Eu nem chorava, eu chegava lá e falava, tá aqui os 200. Ou pega o cartão, parcela aí, em quantas vezes? Quantas vezes quiser, quanto mais melhor. Não precisava do tênis, eu chegava em casa e já tinha 4, 5 tênis, eu comprava o tênis assim mesmo. Entendeu? Eu ia numa balada, não queria saber quanto que eu ia gastar, se eu ia gastar 100 ou se ia gastar 500. Chegava no final do mês, você não sabia de onde você gastou tanto. E aí você fica desesperado. E por sinal, esse é o mesmo tipo de desespero que a Enileice também enfrenta. Eu sou assim, eu tenho necessidade e eu vou no mercado. Aí eu preciso disso, eu vou ao mercado. E aí eu compro coisas que eu não preciso, eu esqueço de comprar coisas que eu preciso, porque eu acho que assim, a compra mensal, ela tem que ter os itens básicos, que são frutas, então essas coisas a gente sabe, mas eu acabo comprando muita coisa que não faz parte. Aí eu consumo, por exemplo, em 3 dias, eu fico, gente, mas eu já gastei o que eu posso gastar com a compra mensal e eu comi durante a semana, mas é porque eu não soube comprar. Sobre ir ao shopping, eu costumo comprar muita coisa que eu não estou precisando. Então eu estou até evitando ir ao shopping, porque quando eu vejo, eu quero. Eu fico, mas eu já tenho um sapato assim, mas é dessa cor. Mas não é desse modelo, entendeu? E eu acabo comprando, quando eu começo a juntar dinheiro, eu encontro alguma coisa que eu quero comprar, entendeu? Então eu tenho muito essa dificuldade. Então o que acontece com a maioria das pessoas elas não têm objetivos que são fortes o suficiente para fazer ela evitar as tentações do meio do caminho. Então ela tá no piloto automático. Dinheiro não pode ser uma caixa preta, um tabu, uma coisa que você vai se fechando naquele universo, porque cada vez mais vai ficar mais difícil de você sair, porque você vai ficar cada vez mais envergonhado, cada vez mais preocupado de abrir todos os seus problemas. Então a ajuda é fundamental e felizmente a gente tem hoje muita ajuda especializada para finanças. Tem livros bons para ler, tem sites legais para você acessar, tem muito vídeo bacana no YouTube. Quer dizer, não estamos falando só de uma consulta específica, uma coisa que você vai pagar por isso, muito caro, mas tem muito conteúdo à disposição hoje que ajuda as pessoas a entenderem mais sobre educação financeira, mais sobre finanças pessoais. Voltando a falar de Cícero, ele decidiu procurar ajuda quando sua situação chegou no limite, inclusive com a saúde já sofrendo as consequências da desordem financeira. Adquiri uma gastrite, caspa, seborreia, que é tudo decorrente disso. Não conseguia dormir à noite. Um dia antes do pagamento, eu já estava tremendo, porque eu não sabia o que fazer. A quem recorrer? E aí entrei na internet para ver sobre educação financeira. E dos que eu vi, o Silvio foi o que deu uma ideia, passou uma confiança. Eu falei, vou procurar esse cara. Então, quando o Cícero entrou em contato comigo, ele estava numa situação muito complicada do ponto de vista financeiro. Ele tem uma empresa, porque ele é fisioterapeuta, ele tem clínica de fisioterapia, tem funcionários trabalhando com ele, mas o problema fundamental era que ele misturava o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Como ele sabia que entrava dinheiro, ele ia gastando. E chegou uma situação que ele já estava com muita dívida. O que o Silvio apontou é coisa até simples, que a gente nem imagina por onde nosso dinheiro está indo. São pelos pequenos valores, não é os valores grandes. Então o que o Silvio faz? É como se fosse um psicólogo, ele pergunta tudo da tua vida, e levanta e fala, olha, vamos ver aqui quantos % você está gastando em alimentação, em saúde, em relacionamento. E pergunta do teu relacionamento, mas tudo para saber onde o teu dinheiro está indo.
Então ele faz um mapa que ele chama de espelho. E aí a gente vai ver aonde estão os erros. E esse processo que o Silvio realizou durante a consultoria é bastante conhecido na área de educação financeira. É o que os especialistas costumam chamar de coaching financeiro. O objetivo fundamental é chegar a que a pessoa incorpore novos hábitos. Em um prazo de 90 dias, ou seja, foram 3 meses de trabalho, ou seja, nós fomos identificando primeiro o que estava acontecendo realmente. Porém, antes de fazer esse diagnóstico, ou seja, o que está acontecendo, o que nós começamos a marcar foram quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo. Porque por que você vai mudar? Ou seja, por que sair da rotina do que eu faço todos os dias? Determinou seus objetivos. O primeiro, o principal, era sair do endividamento para conseguir investir mais na sua clínica e conseguir, com isso, melhores resultados. O primeiro mês foi difícil porque eu tive que ver isso e entender essa parte do ralo, por que meu dinheiro estava indo embora. A segunda foi trabalhar na minha mente, não voltar aos erros anteriores, porque você ainda fica como um alcoólatra, cara. Você parou de beber, mas passou um tempão, a garrafa tá ali e você pensa, pô, será que não dá vontade de eu tomar uma? Será que vai me prejudicar? É a mesma coisa. Então aí foi reeducar nesse segundo mês. Aí no terceiro mês a coisa já estava andada, já foi mais suave, eu já estava andando sozinho. E depois de todo esse tempo se dedicando à consultoria financeira, Cícero garante que tudo valeu a pena. E o porquê disso? Não ando no vermelho. Tô sempre planejado. Vou na padaria, tomei um café, anotei. Tô passando no semáforo, dei uma moeda pro rapazinho que tá lá, anotei. Tudo anota. Antes, como eu te falei, eu chegava no shopping, quero esse tênis. O tênis é 200, eu pagava 200. Agora não. Eu tô com dinheiro na mão, eu vou chorar. Falar, quanto que tá o tênis? 200? Não, peraí, vamos combinar, vamos trabalhar mais. Esse tênis vale 170. A outra loja tá vendendo mais barato. Pesquisa de preço eu não fazia, agora eu faço. É um processo de aprendizado até você incorporar esses novos hábitos sustentáveis. A partir daí, você começa a priorizar despesas. Na hora de ir no supermercado, você tem todo um processo para cuidar de não gastar mais do que pensava. Você começa a não comprar por impulso. Por quê? Porque quando você está enfrentado a uma compra, você já está pensando, bom, isso tem algo a ver com meus objetivos, não está ajudando muito. Bom, se não está ajudando tanto, eu posso não comprar agora, posso aguardar. Ou seja, o desafio maior em todo esse processo é aprender a esperar. O Realidade em Pauta vai para um breve intervalo e na volta vamos falar sobre investimento. A gente volta em 2 minutos.